ZYW 219 Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, 18 horas e 15 minutos. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues e vamos começar agora, nesta segunda-feira, dia 19, o Folha no Ar, segunda edição, que esta semana vai conversar com os candidatos à Prefeitura de Quissamã. Eu tenho ao meu lado aqui na participação do programa os jornalistas Aldir Salles e Arnaldo Neto. Quero dar boa noite para o Aldir, boa noite para o Arnaldo. Tempo que a gente não se fala, né? Não se vê, tá difícil realmente, a gente só se vê pela telinha, mas tempo que a gente não se fala. E espero que esteja tudo bem. Vamos começar então, para que a gente não perca tempo, Arnaldo e Aldir. Com vocês a palavra, o nosso candidato que vai conversar conosco hoje é o Leandro Francisco Neves, o doutor Leandro, advogado de 36 anos, candidato à Prefeitura de Quissamã pelo Avante. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Arnaldo, boa noite, Aldir, e boa noite, Leandro. Boa noite, Antônio, boa noite, Leandro, boa noite, Aldir, boa noite, sobretudo a você ouvinte e também quem nos assiste pelas redes sociais. Enfim, vamos começar então essa rodada de entrevistas. E Quissamã, eu vou deixar Aldir começar esse primeiro bloco, eu fico com o segundo, então rola a bola para o Aldir, por favor. Vamos lá, Aldir. Boa noite, boa noite, boa tarde, Marco Antônio. Faz tempo mesmo que a gente não se fala. Boa noite, Arnaldo Neto, doutor Leandro e principalmente nossos ouvintes da Folha FM. Começando essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Quissamã, com o doutor Leandro, do Partido Avante. Primeira eleição sua, né? Você disputa a eleição pela primeira vez. Gostaria só uma palavrinha inicial sua, né? O seu boa noite, e já emendando já na resposta da pergunta sobre uma questão que pega em qualquer cidade, né? A questão da ou é a falta de experiência ou a experiência demais. Você está na sua primeira eleição, já para o cargo de prefeito em Quissamã. Por que você quer ser prefeito de Quissamã e por que você decidiu a candidatura a prefeito nesse ano? Boa noite. Aldir, primeiramente, boa noite a você, boa noite ao Marco Antônio, ao Arnaldo. Eu que gostaria de fazer somente uma retificação com relação à informação que o Marco Antônio prestou no começo, é que são 38 anos de idade, não 36. Embora eu quisesse ter menos, são 38. Tá certo. Muito pertinente a sua pergunta, e de fato é a pergunta que eu mais ouço aqui, não só na cidade, como nos municípios vizinhos quando eu frequento. O porquê de vir candidato, já que eu nunca postulei cargo público nenhum, diretamente ao Executivo. Então, o que acontece? Nem sempre inexperiência significa incompetência. E uma coisa que eu aprendi na minha faculdade com um saudoso professor que Deus o tem, quando a gente não se sente mais representado por pessoas que já estiveram no poder ou que estão, a gente não pode se omitir e se acovardar. A gente tendo um poder de influência, um poder de exploração das mentes alheias, dos amigos, da sociedade no entorno como si, a gente tem que entrar no cenário e encarar esse bicho que é o chamado politicagem de frente. E esse é o meu objetivo com a minha postulagem à candidatura ao executivo da minha cidade. Doutor Leandro, o Aldir colocou aí essa questão da falta de experiência, que é um assunto que é recorrente realmente em várias cidades, não só em Quissamã. Mas Quissamã é uma política muito tradicional, que há muitos anos, a família Carneiro, durante muitos anos, tem o Armando, que já foi prefeito e que é candidato, a Fátima, que é prefeita e agora também está como candidata. Como quebrar essas tradições, quebrar isso junto ao eleitor? Porque muitas vezes reclamam-se muito dos políticos, mas o próprio eleitor, quando não tem figuras renomadas dentro do ambiente, eles mesmos se revoltam com o cenário. Como quebrar isso junto ao eleitor? Como que está essa recepção junto ao eleitor? Então, Arnaldo, como eu falei na pergunta do Aldir, muito pertinente também, é justamente por isso, justamente por uma questão de várias pessoas não estarem satisfeitas, não se sentirem representadas pelo que já tiveram ou pelo que estão tendo, que a gente tem que tentar quebrar esse cenário, esse paradigma e tentar mostrar para as pessoas que existe vida além do passado e que existe prosperidade além do presente.
Esse é o meu objetivo com a minha candidatura. Não é um bicho de 7 cabeças, é um jogo, é uma situação muito difícil, mas eu sei que não é impossível. E justamente pela questão da mutação social e política que a gente vem atravessando, não só no país, mas como em todo o mundo de uma forma geral, é que eu me vi nessa obrigação de vir candidato, porque a população em si, de forma geral, de forma ampla, tem demonstrado essa tendência a oxigenar a política, a oxigenar esses antigos currais, entre aspas, eleitorais, esses paradigmas de nome, de família, de novo, de velho, de antigo e de presente. Esse é o meu objetivo, justamente por essa mutação social que se emerge nesse momento, que eu me vi na condição de poder pleitear com condições de postular essa vaga ao executivo do meu município. Doutor Leandro, a gente já fez uma matéria sobre isso no jornal, isso é também no nosso site, no portal Folha 1, que Quissamã é uma dos municípios do Norte Fluminense que bateram recorde de candidaturas por executivo nesse ano. É uma eleição atípica, que vai se tornar típica a partir de agora, né, sem coligação para o legislativo. Muitos partidos lançam candidaturas ao executivo para ganhar um terreno, ganhar um certo espaço para a nominata de vereador. Hoje, Quissamã, com 5 candidaturas, houve conversa para uma certa união da oposição? Chegaram a conversar com você sobre isso ou não? Bom, o que acontece? De maneira formal, eu não fui procurado por ninguém. O que acontece é de maneira informal e como é costumeiro em cidades do interior, né? O tititi daqui, o tititi dali. Mas de antemão, Odir, eu gostaria de deixar claro para você e para todos aqueles que nos ouvem, nos assistem via Facebook, que ainda não veio, e mesmo que venha a surgir algum tipo de conversa, algum tipo de proposta, eu e as pessoas que compõem a minha candidatura, a gente não vai compor aliança com ninguém. Quer queira durante o pleito eleitoral, quer queira após o pleito, caso a gente não consiga vitória. Eu não comporei aliança com ninguém, mesmo quem ganhe ou quem não ganhe e queira formar um grupão após a eleição. O nosso grupo, embora ele tenha sofrido muitas perdas no decorrer do processo de início da candidatura, as pessoas que estão comigo são pessoas que me convenceram, que têm a minha credibilidade e que eu tenho a credibilidade dos mesmos. Então nós temos não é nenhum pacto, é um acordo, é uma confiança entre nós de que vamos caminhar, e o que a gente deixou claro, que a gente tenha 30 votos ou que tenhamos 3 mil ou 10 mil. No dia 16 continuaremos nossas vidas e buscaremos em 2024, caso esse ano a gente não consiga obter sucesso. Sem chance nenhuma de composição. Só complementando aqui rapidinho antes da pergunta do Arnaldo, você falou em perdas, né, durante esse processo. Quais foram essas perdas? Foram candidatos ou que se lançaram lá atrás no seu partido e foram para outro grupo? Ou foram... O que acontece, Aldir? Eu, como vocês já perceberam, já levantaram aí, eu nunca postulei cargo público nenhum. E, de certa forma, essas pessoas que estão comigo hoje, algumas que não estão mais, foram pessoas que me convenceram. E, poxa, eu, empenhado, enganjado e animado com essa situação dessas reuniões que nós fazíamos, eu criei coragem e resolvi enfrentar. E no decorrer desse caminho, dessa pré-campanha, a gente sofreu algumas perdas. Para resumir, de 30 pessoas que me incentivaram e que me convenceram e que me apoiaram, hoje nós restamos 12. Eu prefiro não citar nomes, todos eles eu deixei claro que eu respeito a opinião alheia, assim como eu gosto que respeitem a minha. Todos somos livres para pensar o que queremos e agir como queremos. É o livre-arbítrio que Deus nos deu. Mas, de antemão, não vou falar nomes para preservar, porque é uma questão de escolha. A nossa vida é feita de escolhas. Então, quem sou eu para criticar alguém que, num certo momento da vida, escolheu não mais caminhar comigo? Então, essas pessoas têm a total liberdade, assim como as pessoas que permaneceram comigo, eu deixo claro a todo momento que elas também se sentirem confortáveis com uma outra proposta, com uma outra situação de aliança ou de gestão de governabilidade, elas podem chegar para mim, conversar. Eu peço, primeiramente, a sinceridade e que vida que segue, entendeu? Sem mágoa, sem rancor, mas é como eu queria deixar claro, é uma questão de opiniões. Assim como eu tenho a minha, eu procuro sempre respeitar a opinião do próximo.
Leandro, ainda nessa toada dessa questão de grupo político, né? Não se governa, não há governo, não há executivo sem uma governabilidade dentro do legislativo. Né? Então, chegar à prefeitura e não conseguir um bom número de vereadores à Câmara é uma dificuldade, não é impossível, a articulação. Essa é a minha pergunta. Como está a preparação do seu grupo para disputar a Câmara e como articular uma maioria na Câmara caso você chegue a prefeito, já que a sua nominata não tem coligação, é uma nominata por sangue do Avante? Perfeito, Arnaldo. A minha nominata, de fato, é uma nominata bem reduzida. A gente sabe das condições que a gente tem no pleito eleitoral do dia 15, sabe das dificuldades. O que acontece? Infelizmente, já é da cultura do sistema político nacional, não só a nível municipal, mas no âmbito estadual, no âmbito federal, a criação dos grupos, dos grupinhos, das alianças partidárias, almejando uma determinada fatia do bolo. E é justamente isso que a gente está querendo quebrar. É justamente isso. Mesmo que a gente não consiga formar uma maioria na Casa Legislativa, caso a gente consiga obter êxito na eleição da majoritária, nós vamos tentar convencer não só a população, mas também esses vereadores que lá estão, por meio de projetos de iniciativa popular. Por quê? Ao longo de mais de 30 anos, a gente sempre teve uma Câmara de Legislativos, desculpe minha expressão, mas infértil, que pouco aprovou projetos produtivos para o município, na maioria de suas vezes, para nome de ruas, quebra-molas e etc. e tal. Então, a gente sabe que é um trabalho árduo, mas que não é impossível. Então, se a gente obtiver êxito, mas não obtiver maioria, por uma questão de composição, de entendimento, de opiniões e de acertos que eu falo, acertos de interesse comum para a sociedade, não acertos de interesse comum para grupos políticos, que é o que eu estou buscando disseminar da política samoense. Entendeu? Se esses legiferantes não compreenderem essa mensagem, a gente vai partir por uma outra seara, que seria a execução do processo legislativo por meio de participação popular. Os projetos de lei por meio de participação popular. E aqueles também por parte do executivo. A gente, caso venha indicar e eles não venham aprovar, a gente invoca a população, porque o poder pertence ao povo, emana do povo e a ele nunca será retirado. Nós somos apenas representantes desse poder outorgado, caso consigamos essa representatividade. Apenas isso. Leandro, uma questão que passa por todos os municípios da região é a questão financeira, né? Que Quissamã, proporcionalmente, né, é uma cidade de 23 mil, aproximadamente 23 mil habitantes, tem uma situação em relação aos royalties até considerada boa em comparação com Campos, por exemplo, que é uma cidade bem maior e que vem enfrentando uma queda de arrecadação nesses últimos anos. E está marcado para dezembro, né, o julgamento no STF da partilha, que pode resultar na partilha dos royalties do petróleo aqui na nossa região. Como você vê essa questão do julgamento dos royalties, como fazer a mobilização para evitar um mal maior para a região e como que dialogar com as forças de outros estados, também de Brasília, em relação a isso? O Aldir, novamente reiterando nas duas anteriores que eu falei, bem pertinente o seu questionamento, o que acontece? Esse assombro que não só Quissamã, mas toda a região vive hoje, não é por causa da queda na arrecadação dos royalties, e sim pela má administração, pelo uso irresponsável desses recursos ao longo dos tempos. Os governantes que aqui estiveram, ou aqui estão, sempre utilizaram essas verbas como se deles fosse não do povo, nunca pensaram a longo prazo. E agora estamos sofrendo o efeito colateral. Eu, por ser da área, eu vejo com pessimismo a questão do julgamento no STF. Eu acredito que não vá ser julgado procedente para os municípios produtores, e sim julgado procedente para a divisão de forma igualitária. E se isso acontecer, de fato, nós vamos colher o fruto da irresponsabilidade, da falta de gestão daqueles que se utilizaram de recursos públicos para administrar em prol de seus grupos.
Por isso que eu estou falando, o objetivo é disseminar essa formação de grupos. A formação de grupos, ela é libidinosa, ela acaba com a gestão pública, ela acaba com o bem público, ela acaba com o que é do povo, ela acaba com o bem comum, entendeu? E, perdão, teve uma outra pergunta que você fez e agora fugiu, complementando essa. Se eu não me engano, era com relação a como mitigar, então, essa perda na arrecadação, correto? Como tentar, né, lidar com os outros estados, né, negociação. Tem um acordo, né, que o Estado do Espírito Santo propõe em relação aos royalties, a divisão dos royalties, para evitar uma perda maior para os estados e municípios produtores. E também já emendo outra pergunta nessa questão, que é como administrar com os royalties e como administrar sem os royalties, caso isso aconteça. Eu queria colocar, me permita, Aldir, e me permita, doutor Leandro, hoje eu cedo li que alguns deputados em Brasília, na possibilidade até de ser declarado inconstitucional essa divisão por todos os municípios, já existe um movimento tentando também incluir estados que são armazenadores. Não sei se o Aldir leu isso hoje, o Arnaldo. Não só quem produz, mas também quem armazena o petróleo. Pois não, só queria fazer esse adendo. Então, o Aldir perguntou com relação ao acordo com estados, inclusive com relação ao Espírito Santo. No meu ponto de vista, por ser nascido e criado em Quissamã, é uma opinião minha e acredito que de grande parte da população que infelizmente não pode se manifestar. Se esses recursos que nós já tivemos, que já foram depositados, creditados nos cofres públicos, fossem utilizados com responsabilidade, com austeridade, o município de Quissamã não estaria passando por isso hoje. Com relação a uma aliança com municípios vizinhos, com estados vizinhos, ela é plausível, desde que a gente primeiro tenha um posicionamento do STF, ou quando não, do próprio Senado, como agora o senhor acabou de explicitar. Entendeu? E com relação a governar sem os royalties, isso também já deveria ter sido pensado lá atrás. Por quê? Os royalties do petróleo, eles são uma compensação pela exploração do mesmo para serem revertidos em contrapartida pelos impactos ambientais e socioeconômicos, coisa que não foi feita. Então, tinha que se focar na capacitação, qualificação dos jovens, geração de emprego e renda e transformar a sociedade numa sociedade livre e autônoma e independente do poder público. Mas, pelo contrário, e esse mal não é só de Quissamã, e sim de grande parte dos municípios do estado do Rio de Janeiro, utilizaram esses recursos e ainda utilizam de forma desordenada e tentam manter o município ou a prefeitura, dizendo melhor, como o maior cabide de emprego de um município, como forma de se manter no poder através do voto de cabresto. Aquela cultura do café com leite e o voto de cabresto. Se você não ficar empregado na prefeitura, se você não ganhar a eleição, você não vai ter emprego no próximo ano. É assim que funciona. Infelizmente, os gestores sempre pensam em si próprios e em pessoas muito poucas ligadas a si mesmos, e não em toda a coletividade. E esse é o meu objetivo, governar para toda a coletividade. Porque mesmo que a gente venha sofrer perda de arrecadação com os royalties, governando de forma responsável e austera, da coletividade, com geração de emprego e renda, qualificação, empreendedorismo, saneamento básico, que é fácil de se realizar, entre aspas, a gente consegue superar tudo isso. Leandro, ainda na condição de pré-candidatos, eu e o Marco Antônio recebemos no Folha Nova, a primeira edição, no ano passado, antes da pandemia, a prefeita Fátima Pacheco e também o ex-prefeito Armando Carneiro. E eu me espantei, eu confesso, com a interação nas redes sociais, que era muito dinâmica, era muita gente participando em Facebook. E tanto o pessoal que acompanhou um quanto que acompanhou o outro disse que há uma mobilização muito forte em rede social, com cidade pequena. Eu sou de São João da Barra, que é cidade pequena, Aldir também, de cidade pequena, Conceição de Macabu. A gente sabe como que é isso, a cidade menor em rede social parece que reverbera mais. Só que no seu registro de candidatura não tem sequer uma página oficial, uma página de Facebook, Instagram, nenhuma delas. Por quê? Você não está usando esse mecanismo durante a campanha? O que acontece, Arnaldo, inclusive foi até por uma questão de equívoco, que não foi mencionada a minha página no Facebook. Mas
com relação à maneira de ver a política e de pensar a política, eu penso de uma forma um pouco diferente dos demais colegas que hoje postulam esse cargo de majoritário. Embora eu seja muito extrovertido, todo mundo me conhece na cidade e sabe que eu sou um pouco reservado com relação à rede social, porque eu acho que rede social tem que ser para a sua vida privada, para a sua vida social. E se você passar a utilizar esse mecanismo como ferramenta de campanha, de propaganda política, eu me ponho no lugar de uma outra pessoa. Às vezes eu me sinto invadindo uma certa privacidade, invadindo um espaço. Então, como eu falei, eu vejo a política de uma forma diferente, eu penso a política de uma forma diferente. Por isso que a minha maneira de fazer política, ela tem sido diferente. Eu não tenho abordado muito em redes sociais. Eu prefiro no tete-a-tete, as pessoas que eu conheço, que eu encontro nas calçadas, nos bancos, nas praças, nas vizinhanças, na casa de amigos e parentes, do que ficar incessantemente em rede social de forma massiva, como os demais têm feito ao longo do tempo. Eu tenho o meu jeito de viver, o meu jeito de pensar, e não é porque sou candidato, entendeu, que eu tenho que mudar o meu jeito de ser por ser candidato. Eu penso dessa forma, porque você acaba se rotulando de uma forma, e acaba a eleição, você volta ao seu estágio normal, e as pessoas vão ver assim, poxa, o cara vestiu uma máscara ou vestiu uma roupa para ser candidato, e o cara no dia a dia não é isso. E esse é o grande problema. Às vezes a gente acaba acreditando numa máscara, numa fantasia, que a gente acredita no nosso poder de voto, a nossa confiança, e quando acaba a eleição, que essa pessoa que a gente acreditou no nosso voto, nossa confiança, ela se mostra de fato quem ela é, a gente não pode cobrar, porque a gente não votou nela, a gente votou naquele mascarado, naquele encapuzado. E comigo, eu não vou mudar meu jeito de ser, meu jeito de viver, porque hoje eu estou candidato a prefeito. Leandro. Não, só queria colocar que nós temos aí 3 minutos para o intervalo. Importante. Sim, Aldir. Leandro, acho que a conexão com o Arnaldo deu um probleminha. Você é o único candidato, né, entre os candidatos de Quissamã que não declarou nenhum bem. Existe... Você poderia repetir, porque eu ouvi interferência no áudio do Arnaldo. Ah, não, tranquilo. Você é o único candidato dos 5 candidatos de Quissamã que não tem nenhum bem declarado no site da Justiça Eleitoral. É uma pergunta bem direta para você. Por quê? Sem problema. 2 minutos então, Leandro. O que acontece, Aldir? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Embora eu seja advogado, eu tenho uma série de clientes na cidade. O bem imóvel que eu possuo hoje, ele não possui registro imobiliário, é apenas posse. Então, uma vez que o imóvel não possui registro imobiliário, ele não existe no mundo jurídico e não tem como atribuir valor de tributação. É um bem que ainda não foi declarado. Por isso que eu não possuo bens tributáveis. Por isso que a minha declaração de bens imóveis ou móveis, ela foi zerada. Porque o bem imóvel que eu possuo, ele ainda não possui vida no mundo jurídico. A partir do momento que houver o cadastro imobiliário, esse imóvel possui registro, as tributações pertinentes ao mesmo serão feitas. E o carro que eu tenho é em conjunto com a minha esposa, nós compramos parcelados. Por isso. Bom, então, ainda temos 1 minuto. Você quer continuar, Leandro? À vontade, vocês que decidem. Estou aqui apenas para poder prestar... Não, se quiser acrescentar alguma coisa, ou então o Arnaldo ou o Aldir já deixar um gancho para o próximo bloco. Sim. Marco Antônio, consegue me ouvir? Consigo. Consigo, sim. Não, eu só queria voltar à minha pergunta anterior ao Leandro. Acho que dá tempo até dele, não sei se vai dar tempo de ele responder agora ou fica para a próxima. Ok. É que se ele não sai em desvantagem em relação aos demais com essa questão das redes sociais, já que nós vivemos uma campanha tão focada em redes sociais, sem comícios, sem caiatas, sem emissão de passeatas devido à pandemia da Covid. Acho que a gente chora o tempo. A pergunta está muito... Mas eu deixo esse gancho pessoal. A pergunta está muito clara do Arnaldo. Leandro, por favor, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, você responde, ok? Ok. Vamos a um pequeno intervalo aqui na Folha FM e já voltamos.